Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH está em Nova York, ao lado de Jussara Korngold, que coordena uma casa espírita e vai nos conceder uma entrevista muito interessante. Tudo bem, Jussara? Tudo ótimo, nós temos muita alegria em estarmos recebendo vocês aqui, em ter essa oportunidade de falar com o Espiritismo BH e contar um pouquinho do Espiritismo de Nova York, né? Como é o nome deste grupo espírita e qual é a sua função aqui nesta casa? Tá. Esse grupo espírita se chama Spiritist Group of New York. Nós fundamos o grupo há 11 anos atrás, aqui em Manhattan mesmo, e eu sou a presidente do grupo. E você tem algum papel algum esquema assim de federação espírita, algo similar aqui nessa região? Sim, na verdade eu sou uma das coordenadoras da Federação Espírita do Tri-State, né, que combina Nova York, New Jersey e Connecticut, e também sou a vice-presidente do Conselho Espírita Americano. Muito bem, então nós temos uma grande curiosidade de saber como é o espiritismo fora do país. Nós sabemos que muitos brasileiros espíritas estão, vamos dizer assim, espalhados pelo mundo afora e muitos radicados aqui nos Estados Unidos. Nós gostaríamos que você contasse um pouco da história da presença espírita aqui nessa região, né, em torno de Nova York, como são exercidos os trabalhos, quantas casas, enfim, a palavra está com você. Tá bem, então, deixa eu ver, quer dizer que eu concentre mais em Nova York ou nos Estados Unidos inteiro? Fique à vontade. Bom, então vamos começar pelos Estados Unidos, que é mais fácil. Nos Estados Unidos, hoje nós temos uma contagem de aproximadamente 80 casas espíritas, que é um número bastante significativo, que nos coloca, já acho que em quarto ou quinto lugar no número de casas espíritas no mundo. Sem dúvida. E dessas casas espíritas, metade são afiliadas ao Conselho Espírita Americano, as outras ainda não são por vários motivos, alguns deles ainda estão, obviamente, arrumando a sua papelada, se legalizando no país. Na região de Nova York, nós temos em torno de 16 centros, Nova York, New Jersey e Connecticut, e centros, inclusive, que já atuam no país há quase 60 anos. Né? Nós tivemos aqui, como histórico aqui nos Estados Unidos, um movimento bastante grande também na década de 60, na década de 70, feito principalmente pelos hispanos, né? Que vieram da Colômbia, mesmo de Cuba, e também começaram a vir do Brasil. Mas o movimento nos Estados Unidos em inglês, na realidade, é recente. Ele começou praticamente com a fundação da nossa casa. Na época que nós fundamos a nossa casa, somente um outro grupo de Maryland, Baltimore, que fazia também uma vez por mês uma reunião em inglês. E depois também eles passaram, hoje também só trabalham em inglês. E então nós vemos que o movimento em inglês, na realidade, aqui é bem recente. Para você ter uma ideia, nessa época, na época que nós começamos, nós não tínhamos nem os 5 livros da codificação traduzidos para o inglês. Então, fazer espiritismo era um desbravamento mesmo, né? Porque você não tinha nem a codificação em inglês. Então, foi todo esse trabalho que a gente vem realizando, né? A frequência maior do passado para o presente, ela cresceu entre brasileiros, americanos, como que é essa divisão? Olha, na realidade, a gente tem sentido que a frequência tem aumentado nos vários centros que hoje trabalham no idioma inglês. Nós temos vários tipos de centros. Hoje nós temos centros que trabalham só em espanhol, porque na realidade os Estados Unidos é trilíngue, né? Em espiritismo, pelo menos. Fora do espiritismo é quase bilíngue, mas no espiritismo ele é trilíngue, porque nós brasileiros estamos aqui presentes com o espiritismo. Então, nós temos centros espíritas que só trabalham em português, temos centros espíritas que só trabalham em espanhol e centros espíritas que só trabalham em inglês. E nesses, alguns que trabalham em português, inglês, espanhol, inglês,
vão sempre ter algumas atividades. Então, em todos esses que trabalham, que têm as suas atividades em inglês também, eles estão cada vez mais recebendo o público americano. Mas a gente percebe muito também, né, Marcelo, que não é uma questão só de receber o público americano, mas inclusive de formação da nossa própria geração, dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 16 anos, por exemplo, que fala português fluentemente. Porque ele é americano? Ele é americano, mas nós sempre insistimos em trabalhar com o português com ele. Fala fluentemente, bastante bem, eu acho. Mas, obviamente, o primeiro idioma dele é o inglês. Quando ele vai ler um livro, ou quando ele vai pegar alguma coisa, se for do espiritismo, ele vai se sentir muito mais confortável lendo em inglês, escutando em inglês, fazendo em inglês. Então, na realidade, já hoje a gente entende mais que o movimento que a gente faz em inglês não é somente para o público em si, mas inclusive para os nossos filhos. Ou seja, para a formação de uma nova geração. Para a formação de uma nova geração, que inclusive, como a gente até brinca às vezes, né, vai conseguir espalhar o espiritismo em inglês sem sotaque da gente, né? Exatamente. Porque aí tudo bem, o pessoal gosta, brinca, né? Mas na realidade vai ficar uma coisa muito... E dentro de uma cultura, aquela coisa toda. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho. E então tá crescendo. Em Nova York, eu estava até conversando agora com ela, foi um pouquinho tempo explicando, né? Que aqui é uma coxa de retalho, é meio parecido com São Paulo, né? Você tem todas as nacionalidades. Então a gente vem russo, húngaro, polonês, porto-riquenho, argentino, brasileiro. Então, dependendo do dia, a gente tem várias nacionalidades, mas cujo idioma segundo vai ser o inglês e não o português, né? Existe algum trabalho que é feito? Você citou uma Tri-State Federation, né? Uma federação dos três estados. E como trabalha essa federação? Há uma tentativa de unificação de movimento aqui, ou nessa região, nos Estados Unidos? Então, os grupos dessa região, até por causa da proximidade física, acabam se frequentando bastante. Já temos um histórico de trabalho junto há muito tempo. Já há muito tempo a gente vinha com essa ideia de fazer uma federação, mas só conseguimos viabilizar isso há coisa de um pouco mais de 2 anos, né? Que a gente começou agora está no momento de a gente realmente se organizar melhor e começar a fazer isso, até pensando no futuro do espiritismo aqui nessa região, né? E então existe assim, sempre existe um clima de fraternidade bastante grande entre nós. Existe assim, a gente faz um rodízio de palestrantes, e a gente tem procurado realmente em grupo ver se a gente consegue alcançar mais coisas, porque realmente tem muitas coisas ainda para a gente fazer aqui no país, né? Agora, uma curiosidade, os palestrantes vêm fazer palestras em inglês? Dependendo do grupo que vai. Se eles vierem aqui, eles fazem as palestras em inglês. Eu estava falando para a Carla, nós temos hoje... E são brasileiros? Nós temos vários brasileiros, quer dizer, a maioria brasileiros e alguns americanos que já fazem também muito bem palestras em inglês, né? Que já estão com a gente há muito tempo. Dominando a doutrina, digamos assim. Dominando a doutrina e com bastante seriedade, bastante comprometimento. Então, nós temos palestrantes que fazem... Aí, por exemplo, se eles vêm aqui no nosso centro que trabalha em inglês, eles vão fazer em inglês. Se a gente vai no deles, numa reunião que é em português, a gente faz em português, ou em espanhol, seja lá o que for, né? A gente vai fazendo. Agora, vamos falar a respeito de atividades de assistência social. Isso existe nas casas espíritas aqui? Olha, existe um pouco sim, tá? Não existe assistência social aqui como a gente conhece no Brasil, como é feita no Brasil. A regulamentação aqui é muito mais rígida, no sentido de que não, sabe, para você, às vezes você quer se voluntariar num hospital, não é assim, eu chego, eu vou me voluntariar, você tem que fazer uma série de exames, passar por análises psicológicas para ver o que vai te levar a fazer
ter vontade de trabalhar nesse tipo de trabalho, se você vai ter equilíbrio emocional para lidar com isso. Então, é realmente bastante rigoroso todo esse processo. Mas existem grupos que fazem visitas a asilos, fazemos assim também, recolhendo alimentos, brinquedos. O nosso grupo mesmo, na realidade, a gente também acaba ajudando até entidades que são do Brasil. Mas o aspecto do trabalho social que a gente entende ser extremamente importante aqui é ensinar o brasileiro a falar inglês. Porque, na realidade, muitos dos brasileiros que chegam, às vezes, vão ter dificuldade de se relacionar, de inclusive encontrar emprego por causa que não falam inglês bem, ou até nem falam inglês. E como que é feito isso? É direcionado para alguma escola específica? Ou pode ser direcionado para a escola, tem alguns grupos até que oferecem um pouco disso. E os próprios grupos em inglês, quando a pessoa vem aqui, às vezes sabe falar um pouquinho, mas começa a frequentar, estudar, e quando vê, já tá falando, já está se desenvolvendo muito mais nesse sentido. Então a gente percebe e acha que nesse sentido é um trabalho bastante importante, que dá muito mais segurança para o brasileiro que não tem assim ainda domínio do idioma inglês, aprender o útil e agradável. Ele vem e aprende inglês estudando espiritismo, fazendo parte dos grupos. E as atividades, por exemplo, com crianças? Há algum desenvolvimento? Nós temos bastante atividade com criança, todos os grupos dão bastante atenção à educação espírita, infanto-juvenil. Nós temos todos os anos, tem um grupo de trabalhadores extremamente dedicados de várias regiões dos Estados Unidos que se unem uma vez por ano num parque aqui em Connecticut. É feito um evento que vão 300, 400 pessoas para a família, só voltado para a integração desse trabalho de família, da educação infanto-juvenil. Então, é um aspecto que a gente procura trabalhar bastante também, dentro das nossas possibilidades, obviamente, né? Você veja que, como eu estava te falando, nós não tínhamos nem os 5 livros da doutrina. Para você ter uma ideia, às vezes as pessoas falam, mas como é que o americano não conhece o espiritismo? Os 5 livros da doutrina nós só tivemos disponíveis para o público em 2004. Fazem 8 anos. Quer dizer, há 8 anos atrás não existiam os livros em inglês. Como é que o pessoal ou o povo da língua inglesa pode conhecer espiritismo se para eles só 8 anos atrás eles começaram a ter? Então muita gente fala, nossa, mas como é que não sabe? E não fala nada. Olha, se você parar para pensar do básico, nós não tínhamos o básico, né? Então, e no caso da educação infanto-juvenil, a gente também está tentando fazer isso, né? Porque principalmente no caso dos jovens, das crianças, como nós falamos, porque eles frequentam escolas, etc. Aqui, para eles o primeiro idioma é o inglês. Então é mais necessário ainda a gente ter material para ser adequado às necessidades e ao idioma deles. Agora você imagina, se no Brasil hoje a gente já está, né, todo mundo falando das crianças índigo, cristal, já está uma revolução que as próprias apostilas que já existiam hoje têm que ser todas revisadas por causa de metodologia didática para acompanhar essa nova cabeça dessa geração. Além de tudo isso, a gente ainda precisa que isso tudo seja em inglês, né? Então é um trabalho árduo, mas a gente tem bastante gente que tem procurado ajudar, né? Aqui na sua casa espírita, especificamente, qual tipo de atividade é exercida como rotina semanal? O foco principal da nossa casa espírita é e sempre será o estudo. Então, em pouquíssimo tempo, porque 11 anos na realidade não é muita coisa dentro de uma casa, para uma casa espírita, nós já estudamos todas as obras, obviamente, de Kardec, estudamos várias das obras já da coleção André Luiz e outras obras complementares. Então, nós temos reuniões 5 dias na semana, aonde hoje, por exemplo, que nós estamos fazendo a entrevista, nós temos 3 reuniões diferentes.
Hoje, segunda-feira. Segunda-feira, Então, a gente tem primeiro o atendimento fraterno, depois o tratamento espiritual, depois a reunião mediúnica. Então, a gente também procura fazer isso. Aí, então, nós temos também as palestras, os estudos do Livro dos Espíritos, que é um estudo regular, o estudo da mediunidade, que é um estudo regular, o estudo do Evangelho, que é um estudo regular, e nós temos alternando as obras de estudo também da coleção Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Fora isso, a gente também faz... nós trabalhamos, tem um outro grupo também aqui em Manhattan, que é o IES, e nós dois juntos, porque os grupos em inglês são grupos menores, né? Então, nós trabalhamos juntos a educação infanto-juvenil e criamos, então, a Alvorada Nova. Então, chama New Dawn. Tem até um quadrinho ali, Educational Spiritist Program. Então, eles fazem a parte para os menores e a gente faz a parte para os adolescentes, para poder juntar esforços, né? E a reunião mediúnica? Como é o desenvolvimento dos médiums, as manifestações espirituais? Os espíritos vêm, por exemplo, comunicando-se em inglês? Como é que é? Aqui é interessante, porque às vezes até a gente tem, obviamente, também bastante brasileiros, não são só americanos que a gente tem, não. Na verdade, até... Depende das reuniões. Tem reunião que a gente tem 80% de americano ou estrangeiro. Tem reunião que a gente tem 80% de brasileiros. Então, dependendo das reuniões, a gente tem um público um pouco diferente. Mas na reunião mediúnica, a gente tem americanos também que estão com a gente há bastante tempo, e alguns brasileiros às vezes ficam inseguros, porque seria mais confortável para eles darem as comunicações em português, né? Mas, na realidade, eles mesmos se surpreendem, porque depois, como a ordem da casa é em inglês, então a comunicação acaba vindo mesmo em inglês, né? Nós até lançamos esse ano um livro que está lá, Eternal Voices, que é só de poemas que foram recebidos na reunião mediúnica em inglês. Jussara, o desenvolvimento mediúnico também é realizado aqui na sua casa? Então, a gente faz também como eu te disse, um dos trabalhos regulares do centro é justamente o trabalho de estudo da mediunidade, onde ou nós estudamos nós vamos alternando os vários livros entre o livro dos médiuns, os domínios da mediunidade, desobsessão, e também, inclusive, nós traduzimos as 800 páginas do curso de mediunidade da FEB. Interessante. 800 páginas, haja página, né? Então, a gente faz esse estudo também. Mas normalmente nós fazemos só a parte teórica. Na hora que a gente percebe que os trabalhadores aquelas exigências normais que nós temos no Brasil, que os trabalhadores já estão há bastante tempo na casa, que existe uma harmonia, que existe um comprometimento com o trabalho, e que existe, obviamente, o conhecimento necessário para fazer parte. Aí a gente convida esses trabalhadores para fazerem parte, e no caso de haver assim, uma mediunidade mais ostensiva, ela acaba aflorando durante essas reuniões. E a divulgação? A divulgação do trabalho de cada casa, vocês têm, por exemplo, jornais, revistas ou sites que os brasileiros ou os americanos, os hispânicos, né, possam se situar? Na realidade, inclusive, o primeiro site em inglês foi o nosso também, do sgny.org, né? .org. E depois hoje nós temos vários sites, mas eu acho que ainda falta bastante um trabalho na área de divulgação, né? Mas assim, eu não vejo isso como uma falha dos trabalhadores, ou realmente nossos recursos também são escassos em todos os sentidos, em mão de obra. Eu sei que no Brasil não é diferente também, você também quando eu vou para lá o pessoal reclama das mesmas coisas. Falta dinheiro, falta trabalhador, aqui também falta dinheiro, falta trabalhador, quer dizer, tudo dentro da sua proporção, né? Se você tem um centro para 2.000 pessoas, está faltando dinheiro, está faltando trabalhador. É a realidade da comunidade
comunidade espírita, na verdade, exatamente. Tem sempre os 3 ou 4 que são o que fazem tudo, né? Que exatamente. São aqui hoje que a gente aprende a palavra do multitask, né? Tem que fazer de tudo. Então, aqui a nossa realidade não é diferente, né? Então, nós entendemos que realmente nessa parte de divulgação, ainda, eu acho que a gente ainda está meio engatinhando, mas também entendo que é um processo, está havendo um processo de todo um progresso, né? Quer dizer, como é que a gente podia fazer grande divulgação sem ler em casas espíritas para receber as pessoas, ou sem livros para as pessoas lerem? No começo, antes inclusive da gente abrir esse centro aqui, era uma das dificuldades que a gente tinha, né? Trabalhava em centros espíritas que tinham uma reunião que eu costumo dizer que era para inglês ver, né? Para dizer que tinha, né? Uma vez por semana. E aí chegavam lá os pobres americanos, entendeu? A gente falava, mas tem então esse livro, você quer? Mas desculpa, esse livro não tem em inglês. Desculpa, esse livro também não tem em inglês ainda. Não sei quando vai. Quer dizer, como é que a pessoa pode ganhar motivação, sabe? Então, quer dizer, foi todo hoje você veja, nós temos já nesses 8 anos, uns 100 títulos em inglês. Muito bom. Né? Quer dizer, é uma coisa assim que eu acho, né? Extraordinária, né? Quer dizer, se você parar para pensar, são 8 anos, né? 80 grupos espíritas nos Estados Unidos, uma lista de mais de 70 palestrantes locais, né? Então, quer dizer, eu acho que são coisas que a gente tem que ainda estar trabalhando e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir para poder fazer uma divulgação um pouco maior, né? Vamos falar então dos palestrantes. No Brasil, nós temos notícia da presença de alguns brasileiros que têm um nome mais, vamos dizer assim, têm seus nomes mais divulgados no meio espírita, grandes palestrantes, como é o caso do Divaldo Franco, do Raul Teixeira. Mas eu gostaria que você nos contasse a respeito dessa presença dos brasileiros aqui, se eles são convidados, se são vocês que tomam a iniciativa de trazê-los, se isso é uma coisa que, vamos dizer, as casas espíritas financiam a vinda dessas pessoas aqui, e mais, sem querer abusar, se algum brasileiro, algum expositor quiser se interessar em vir até aqui, como que isso poderia suceder? Tá, então esse foi um dos motivos que nós resolvemos também realmente trabalhar com mais afinco para poder implementar a federação dos 3 estados, né? Para a gente ter um pouco mais de uniformidade nesse sentido, ter um pouco mais de critério, porque quando você fala dessa área, né, todo mundo gosta de vir passear em Nova York, de vir conhecer, então, sabe, aí alguém liga do Brasil, te escreve do Brasil, não, estou indo para ir a passeio e quero fazer palestra. Mas a gente não tem referência, entendeu? E às vezes não é uma questão só de ter referência, de dizer que o trabalhador não, ou de julgar a possibilidade do trabalhador, mas a realidade é que hoje nós já não necessitamos do trabalhador. Assim, já tem um mercado interno. A gente já tem, exatamente. Então, quer dizer, se for implicar em despesa ainda, o problema também é que às vezes tem uma série de dificuldades culturais que a gente também tem que tomar bastante cuidado. Aqui você sabe que é o país do politicamente correto, né? Então você tem que tomar muito cuidado com que tipo de brincadeirinha que você vai fazer, entendeu? Imagina, aqui se a gente quiser contar piada de português, não pode contar piada de português, entendeu? Porque vai ser absolutamente politicamente incorreto, ou alguns comentários que se pode fazer e que, obviamente, o palestrante que vem de fora não tem muita essa ideia, né? Por outro lado, não é que a gente nem queira desmotivar, nem dizer que não precisa, mas a gente tem dado também um pouco mais de prioridade para palestrantes que não são exatamente palestrantes, oradores, mas que são educadores espíritas. Então, esses a gente tem tido um pouco mais de procura fazer, mas obviamente, como a gente disse, tem custo, as passagens estão cada vez mais caras, os grupos mal têm dinheiro para se sustentar, ainda ficar trazendo palestrantes realmente não é o nosso
foco primeiro, né? A gente tem cada vez mais procurado trabalhar num outro sentido. Jussara, achei muito interessante essa sua observação de que, de uma certa forma, o trabalho que é efetuado aqui nas casas espíritas de Nova York, dessa região, são autossuficientes, ou seja, não há uma carência de expositores, uma necessidade de se, digamos assim, importar expositores para trazer o espiritismo para os Estados Unidos. Não, na realidade o espiritismo já está há muitos anos estabelecido aqui no país, nos vários idiomas, com a presença do Conselho Espírita Americano, das federações, que nós temos algumas federações também. Esse trabalho é cada vez mais coordenado e cada vez mais nós temos pessoas bastante experientes, não só do trabalho local, mas que já trabalhavam e conheciam o espiritismo antes no Brasil e vem realizando esse trabalho há muito tempo aqui. Então não é que a gente está aqui órfão, não. Nós agradecemos muito até o interesse das pessoas, mas na realidade a gente tem uma equipe de palestrantes, de educadores espíritas, bastante bem formada, bastante bem orientada nesse sentido e que tem realizado um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos. Bom, sem querer abusar da sua hospitalidade, uma última pergunta. Aquele caso de um americano, que os americanos são tomados como um povo materialista, que chega aqui e se transforma pelo espiritismo, pelo trabalho efetuado por vocês. Isso já aconteceu? Olha, na verdade, bastante, e acho que cabe também um esclarecimento, porque existe, assim, acho que uma interpretação errada a respeito do povo americano. Na realidade, o que se diz aqui é que o povo americano não é que ele é materialista, ele é bastante religioso, bastante caridoso, bastante envolvido com os processos sociais, em ajudar todas as necessidades, mas ele é um povo consumista, o que é diferente de ser materialista. Mas, obviamente, então, quando eles chegam e encontram essa nova realidade, começam a estudar realmente, eles ficam fascinados, né? E aí até perguntam, nossa, mas como que a gente não conhecia isso há mais tempo? Como é que não era divulgado há mais tempo? E é isso que a gente estava até conversando antes, né? Até 2004 não tinha nem os 5 livros da doutrina. Então, como é que a gente podia estar falando e realmente o americano ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o espiritismo, né? E tem realmente trabalhado com bastante dedicação, nos auxiliado bastante, porque um dos trabalhos que a gente tem que realizar bastante aqui com a afinco é justamente traduções de livros, novos livros, materiais didáticos dos mais diversos que a gente precisa nos centros espíritas, tudo no idioma inglês. E eles acabam nos ajudando, fazendo as revisões e dando o seu parecer, e realmente é bastante gratificante a gente ver realmente essa transformação e ver o impacto que eles fazem. Um fato bastante curioso, inclusive, é que até na comunidade judaica a gente tem tido uma penetração bastante interessante, porque eles se afinam mais com o Cristo que a gente prega, né, com o nosso Cristo, nosso irmão maior, um espírito puro, que eles dizem que chega muito próximo do Cristo, como eles entendem também, um profeta, né, como sendo um profeta. Uma pessoa mais acessível, digamos. E é incrível, porque às vezes a gente tem já os católicos que não aceitam o nosso Cristo do espiritismo, né, que imagina que um dia nós vamos poder, né, através da lei da evolução, ser que nem um Cristo, né, às vezes eles me dão mais trabalho do que o próprio judeu. Então, são coisas interessantes que acontecem e que a gente vai aprendendo aqui no trabalho também, né? Mas é muito gratificante. Muito bem, Jussara. Antes da despedida, nós gostaríamos que você desse o endereço, o telefone, contato para alguém que queira, né, fazer essa aproximação com o seu centro. Tá. Antes de mais nada, eu queria falar o seguinte, né? Se existe todo esse trabalho do aspecto material, nós estamos sendo convidados para realizar esse trabalho nessa parte do mundo, aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos com absoluta certeza que nada disso estaria sendo feito se não houvesse a planificação e o auxílio constante do plano espiritual, realmente.
Então, nós temos claramente essa ideia, né? Entendemos claramente que se não fosse isso, nós não teríamos conseguido fazer o que estamos fazendo, até mesmo nos livros que eu te falei, no espaço de 8 anos, passamos de 3 livros para 100. Então, você imagina, né? Às vezes você olha para trás e fala, como é que foi possível isso, né? Então, a gente vê que realmente não está nas nossas mãos. Nós estamos sendo convidados para trabalhar, fazer a nossa parte material, mas o trabalho não está nas nossas mãos. E se eu tiver um tempinho, eu quero até contar uma coisa interessante. Teve uma vez um senhor, bom, com essas coisas dos livros, a gente vende livro para o mundo inteiro, né? Até para Irã, Iraque, compra livro da gente aqui, né? É impressionante. Então, teve um senhor que comprou um livro, quer dizer, na realidade ele nem comprou, ele entrou em contato com a gente porque ele viu aquele livro O Pão Nosso em inglês. E ele escreveu uma carta, até na época ele até me escreveu uma carta, depois é que ele começou a escrever e-mail, que ele tinha uma doença, ele tem uma doença degenerativa bastante grave, e que já há uns 20 anos ele tem que dormir no chão, se ele quiser conseguir dormir um pouco. E aí ele estava vendo lá e achando na internet, e ele achou esse livro, O Pão Nosso. Aí ele falou, olha que coisa interessante, a primeira que por isso. Aí ele viu que eu tinha sido a tradutora desse livro e entrou em contato comigo. Falou, por causa desse livro, no dia que eu li esse livro, em 20 anos, foi a única noite que eu dormi bem durante a noite. Aí, como ele mora assim, tipo num asilo para pessoas que têm doenças, né? Aí ele disse que aí ele entra em contato comigo, tal, tudo. Depois aí eu mandei todos os livros que eu tinha para ele, né? Porque a gente também faz isso, a nossa caridade também é essa. A gente vai mandando livro de graça. É uma forma de caridade importante. A gente manda muito livro de graça para o mundo inteiro. Imagina, vou mandar gente do Iraque, me escreve aqui, eu vou cobrar livro deles. Não tem como eles pagarem. A gente manda os livros tudo. O correio é caríssimo. Né? A Filipinas, a gente mandou agora 50 livros para Filipinas. Eles só entendem inglês quando se for entender. Enfim, aí mandamos para eles, aí ele recebeu o livro dos Espíritos, aí ele me falou, você sabe que a gente foi estudar com os meus amigos, fui estudar com os meus amigos o livro, aí a gente pegou e abriu o livro assim, começamos a estudar, aí ele tinha um que é cego, um paralítico e ele, estavam os 3 lá estudando, aí ele falou, mas não sei o que aconteceu, não fluiu muito bem aquele dia. Aí quando a gente terminou, o amigo que é cego virou e falou, puxa, você sabe que eu acho que a próxima vez a gente, antes de começar a estudar, devia fazer uma prece. E aí eles fizeram a prece e aí aquele dia tudo fluiu. Então, com isso, com esse exemplo que eu estou querendo dizer, né, que eu acho que mais importante do que puramente o nosso trabalho, a espiritualidade está fazendo o trabalho. Então, você veja, está indo lá nesse asilo, incentivando, intuindo aquelas pessoas a maneira correta deles poderem estar mais em sintonia, poderem aproveitar mais o tipo de trabalho. E isso para a gente assim é extremamente gratificante, né? Então nós temos muita consciência disso, somos muito agradecidos por essa oportunidade que a gente está tendo nessa vida de realizar esse trabalho, de fazer o que a gente pode fazer. É um alimento espiritual para quem está com o coração aberto, está sedento, né? E não conhece esse alimento, na verdade. Eu costumo falar que esse pessoal que está procurando fonte de juventude não tem melhor do que espiritismo, né? Que a gente fica alegre, a gente entende que, sabe, que as coisas como estão acontecendo, que a gente não está sozinho, que a gente tem muito amor em volta da gente. E o que é mais importante também, né? A própria comunidade espírita é uma comunidade fantástica, né? É onde a gente pode encontrar realmente relacionamentos verdadeiros, eternos, de amor, e pena que a gente não pode estar sempre tudo junto, né? Inclusive, Jussara, não sei se é do seu conhecimento, mas nós começamos agora com uma rádio pela web, um trabalho singelo, né? Estamos iniciando, mas talvez fosse interessante se vocês puderem nos ajudar com material em inglês, palestras, qualquer coisa que vocês acharem que possa contribuir com o idioma inglês na divulgação. Talvez a gente possa fazer uma parceria. Que ótimo, porque aqui pra gente é muita coisa. Pois é. Então, com relação ao endereço que você quer passar, o telefone. Bom, então, o nosso grupo chama o Grupo Espírita de Nova York, né? Spiritist Group of New York. Nós ficamos na 8ª Avenida, 939.
sala 409, aqui em Manhattan mesmo, né? É pertinho do Columbus Circle, é bem fácil acesso. E o nosso website é www.sgny.org. Lá vocês também vão encontrar então os links para os outros websites, tanto do Conselho Americano, como do Tri-State, como também do Conselho Espírita Internacional. Ótimo, muito obrigado, Jussara, um grande prazer conhecer você. Prazer também, muito obrigada pela oportunidade e que Deus nos abençoe todos para a gente continuar com essa tarefa tão linda, né? Isso aí, assim seja. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.